Beleza, hoje a gente tem um prazer muito grande aqui de falar com a professora, doutora Poliana, me ajuda com o segundo nome. Notargiacomo. Notargiacomo Mustaro, ou para como as pessoas gostam e como ela prefere ser conhecida, a professora Poli, que é professora do Mackenzie. A professora Poliana, ela tem uma experiência muito grande na área de games, na área de produção de informação e conhecimento dentro do mundo dos games. Não é à toa que ela está na coordenação de diversos eventos importantes que a gente tem no Brasil, como, por exemplo, a SB Games, como um outro evento muito importante que ocorre junto com a SB Games, que é a Criança em Foco. Mas a vida acadêmica da professora hoje é dentro da Universidade Mackenzie, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica na área de concentração em Engenharia da Computação. Mas a professora tem uma história, uma bagagem, uma trajetória muito interessante que começa lá atrás na pedagogia. É isso, Poli? É isso mesmo, Tiago. Eu sou pedagoga por formação, tenho mestrado e doutorado na área de educação, sempre trabalhei com computação, então as minhas pesquisas começaram na área de tecnologia educacional e quais eram as alternativas de uso de tecnologia educacional, fosse para educação de jovens e adultos, fosse para uso de informática como elemento interdisciplinar em projetos, desde maternal a terceiro ano do ensino médio. E por conta disso, eu sempre fui jogadora também, desde 11 anos de idade. Comecei em 2005 a trabalhar com pesquisas voltadas exclusivamente para essa área de jogos e iniciei com o estudo de jogos massivos, relacionados à questão de análise de redes sociais de guildas, junto com uma das minhas orientandas na época. Nossa, o que você quer dizer com jogos massivos, Poli? Pode ser que alguém não saiba. Então, jogos massivos online de representação de personagem, né, que são os MMORPGs, são jogos em que é possível você ter um cenário, um universo todo construído ao redor da proposta do jogo, e com isso cada usuário pode se conectar via internet da sua casa ou de onde quiser e desenvolver um personagem, aprimorar esse personagem, participar de aventuras, participar de quests, que são, né, atividades com premiação, construir guildas, que são grupos de pessoas para atingir determinados objetivos dentro do jogo. E a nossa proposta era estudar como é que se formavam e se mantinham esses grupos de jogadores. Depois a gente passou a trabalhar com outras coisas no meu grupo de pesquisa. Depois disso a gente passou a trabalhar com ferramentas de análise de elementos que estão envolvidos nos jogos. Nossa, que interessante. Eu estava ouvindo e eu estava lembrando, dá aqueles flashbacks assim, né? Eu estou fazendo um curso online sobre esses jogos massivos, né? Inclusive depois a gente põe no link do vídeo. Tá bom o curso, Thiago? Tá super interessante. É um curso de narrativa dentro do Senhor dos Anéis, né? Então, olha que bárbaro! É muito legal. E você joga, as lições de casa do curso é tipo fazer amigos no jogo, tirar print screen na casa deles, né? Essa semana o desafio é exatamente isso que você estava contando. É criar redes sociais dentro de uma guilda, dentro do jogo. E tá super difícil, porque eu não conheço ninguém, né? Então eu sou lá o cara nível 5, querendo entrar na guilda, né? E como que você constrói essa rede social é muito interessante, porque você não pode sair só pedindo, você tem que ter alguma habilidade, você tem que ter alguma serventia, né? É verdade, as guildas, elas são baseadas nas trocas, né? Muitas vezes você começa a jogar com amigos, que às vezes já são amigos na vida presencial, né? Como nós falamos, né? Fora do jogo, mas muitas relações se constroem no próprio universo do jogo e estão relacionadas às habilidades e ao nível que você já ascendeu naquele universo. Outra coisa que é muito bacana no universo dos jogos massivos é que depois de um determinado nível do jogo é realmente incentivado que as atividades, as quests, têm que ser feitas em grupo.
Você não avança mais com o perfil do teu personagem se você não construir uma rede social naquele universo. É muito interessante isso. Aí hoje, João, a Quest, hoje, por algum motivo, eu não sei qual, é o dia do aniversário do Bilbo e do Frodo Baggins no mundo do Tolkien. Eles nasceram hoje, assim, no dia 20 de setembro. E aí a Quest é encontrar os seus amigos lá em Rivendell, sei lá, aquelas coisas malucas, assim, né? E é fantástico isso, porque aí você acaba construindo uma rede baseado, você começa a interagir no jogo, você faz parte da história, né? E você só consegue, essa coisa de só avançar quando você tem amigos, é exatamente o contrário do que as pessoas pensam do jogo, né? Pensam que o jogador fica sozinho, isolado, que ele está olhando para aquela tela do computador e não interage com ninguém, mas o próprio jogo às vezes quase obriga, incentiva e obriga você a jogar com pessoas, né, Polly? Ah, isso é verdade. De outra forma, também tem uma coisa que é muito bacana no universo dos jogos, essa mesma pesquisadora, Alia Carrari Rodrigues Lopes, né, que trabalhou comigo na graduação com Ragnarok e depois no mestrado com World of Warcraft, uma das descobertas da pesquisa dela em relação ao World of Warcraft foi que as redes sociais elas têm uma semelhança com as redes reais. Então, as redes do mal, né, elas têm uma organização e distribuição muito semelhante a redes terroristas, o que corroborava que o ambiente online ele tinha uma organização que se espelhava numa organização real. Que interessante, né? Isso é tão interessante em termos de reflexo da sociedade que eu descobri ontem, por exemplo, um colega que ele jogava muito League of Legends, foi campeonato brasileiro, essas coisas assim e tal. E que tem todo um mercado para você, inclusive, comprar e eu pago alguém para upar o meu personagem. Assim. Ou seja, é verdade, é bem isso. Tornou um comércio. Isso, você então, vende, né? Você aprimora o seu personagem e vende depois. Exato. O que está acontecendo agora, na verdade, é que você pode alugar o tempo do jogador bom para desenvolver o seu personagem, sabe? Eu vou lá, crio meu character, aí eu pago para alguém jogar na minha conta para crescer o cara para depois eu estar já bom jogando. O que é interessante é que assim, a barreira entre o que é virtual e o que é gameístico com o que é real, nos nossos tempos ela está muito frágil, né? Ela está muito fina. Então o mundo virtual ele virou completamente o mundo real. Pessoas que criam relações sociais dentro de um jogo, um MMO, por exemplo, e que aquilo vai se tornar depois uma relação vitalícia, né? Uma amizade de longo tempo e por aí vai. É bem interessante isso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Aí... Então tem um Ghost Player? É isso? Tipo um Ghost Writer, Ghost Player. Exatamente, exatamente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Praticamente. Exato. Praticamente isso. E é interessante, aí o que eu queria pegar esse gancho para fazer uma pergunta para a Polly, que é o seguinte, quando você analisa as redes sociais, você tenta entender o funcionamento da guilda, e a gente começa a entender isso, como que isso é o gancho para ti, para que você possa estudar aprendizado? Porque eu acho que, pelo que eu entendi, o seu grande foco, assim, um dos seus grandes focos é o aprendizado, né? Ah, sim, claro. Em relação ao aprendizado, o que acontece, né? Quando a gente trabalha com redes sociais, uma das questões que a gente tenta trabalhar é com os estilos. O quanto estilos de aprendizagem são pertinentes e fundamentais para você conseguir desenvolver zonas de desenvolvimento proximal e também poder trabalhar com complementariedades num grupo de trabalho, por exemplo, tentando otimizar e melhorar os resultados de uma equipe que está trabalhando. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes a gente não consegue entender por que um grupo não consegue desenvolver uma atividade, um desafio que é dado para ele na aula. E a partir do momento que a gente começa a entender como essas pessoas interagem, vai ficando mais claro e isso vai nos permitindo reelaborar estratégias didáticas para trabalhar com as pessoas. Quando você fala, isso chamou atenção, quando você fala em estilos de aprendizagem, a gente não vem da pedagogia, né? Eu e o Thiago, nós dois viemos da psicologia, e a gente
assemelha muito, e existem estudos na área de games, tudo que relaciona estilos de personalidade com estilos de jogos, ou estilos de personalidade com o perfil do tempo do jogo. Quando você fala estilo de aprendizagem, você não está dizendo estilo de personalidade, é um conceito diferente. Isso, os estilos de aprendizagem, né? Primeiro que tem gente que também confunde, fala que estilo de aprendizagem é a mesma coisa que estilo cognitivo, e aí vocês da psicologia vão poder esclarecer o pessoal, né? Porque também não é a mesma coisa. O estilo de aprendizagem, ele vai enfocar quais são as tendências que a pessoa apresenta para conseguir aprender de maneira mais direta, ou que a pessoa tenha mais facilidade, né? Então, a partir disso, a gente consegue imaginar, quando trabalha o design instrucional, que tipo de estratégia, ou que tipo de mecanismo, ou que tipo de material pode contribuir para que aquela pessoa construa um determinado conhecimento. Nossa, isso é tão fantástico que eu queria ouvir você falando um pouquinho mais, assim. O que é o design instrucional para mim, assim, que eu não sei o que é, por exemplo? Bom, na área de educação, né, esse é um termo que ele tem diferentes sinônimos, né? O instructional design, ou design instrucional, é um termo que vem dos Estados Unidos, vem das áreas de psicologia, né? Os neocomportamentalistas começaram a trabalhar com isso, tentando perceber quais eram as melhores estratégias para formatar cursos, desde como estabelecer objetivos, como trabalhar elementos didáticos, configurar estratégias para aprendizagem. Depois se começou a usar isso junto com tecnologia, e aí se passou a imaginar que o designer instrucional só trabalhava com tecnologia digital. A gente pode trabalhar com textos impressos, com qualquer tipo de mídia. Também nós somos conhecidos como engenheiros educacionais. O Skinner ia gostar dessa frase. Opa, sem dúvida, né? Um dos mais famosos, inclusive, é o Robert Gagne, né? Que vem da área de psicologia. O Keller, que traz a questão do modelo ARCS para motivação. E tudo isso tem reflexo e pode contribuir também quando a gente está falando de games. Então, design instrucional ele pode ser utilizado em qualquer instância para conceituar e para mapear qual é a melhor estratégia para uma determinada turma ou para um determinado conteúdo. Enfim. Muito interessante. E aí então a ideia é que eu sei um pouquinho do estilo de aprendizado daquele grupo-alvo que eu tenho, e aí eu posso construir ferramentas com esse design institucional para alcançar as minhas metas de aprendizado que eu tenho. Exato. Porque aí, quando nós pensamos nisso, nós formatamos a proposta inteira, que vai desde qual é a meta daquela proposta de aprendizado, até quais são os objetivos envolvidos, quais são as estratégias, como é que nós vamos verificar se a aprendizagem ocorreu ou não, se ela pode ser transferida para outros contextos, né? Se tem uma mudança de atitude, que na área de psicologia é a aprendizagem mais cara também, né? A mudança atitudinal. Então, é uma proposta completa de abarcar todo o processo de aprendizagem.